Eu, em termos das minhas opções em relação à exposição desta norma, tentei ser um bocadinho simplista e, de certa maneira, porque considero que esta norma está bem feita, está bem redigida e pronto, e que é, de certa maneira, reconhecer o trabalho dos meus colegas que elaboraram esta norma. Portanto, eu expus aqui alguns pontos da norma e, ao mesmo tempo, vou esclarecendo, talvez, de certa maneira, alguns pontos que não estão tão bem definidos e que poderão ser melhor definidos na norma, apesar de considerar que é uma norma bem feita. A insulina é considerada uma opção terapêutica na diabetes tipo 2 quando a terapêutica não farmacológica associada aos antidiabéticos orais não for suficiente para a adequada compensação metabólica, mas este não é o único critério para início de insulina e eu mais tarde já vou explicar. A terapêutica com insulina é iniciada com uma administração de insulina basal, de preferência ao deitar. A terapêutica com insulina basal é associada preferencialmente à terapêutica com antidiabéticos orais e considera-se, com base nos estudos de evidência e custo-eficácia, em que o indicador foi a hemoglobina A1C, que o tipo de insulina a prescrever será a NPH. Ora, de certa maneira, nós sabemos que a prevalência em Portugal está a aumentar. No estudo de Prevadiab que se realizou em 2009 e ajustado à população de 2009 também, a prevalência chegou aos 12,3%, portanto temos uma prevalência altíssima em relação à diabetes, sendo que desta prevalência 90% corresponde à diabetes tipo 2. E em termos de indicações para a insulinoterapia, temos algumas em relação a esta população. E esclareço que esta norma é unicamente destinada para a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 2, além da falência secundária aos antidiabéticos orais, como exposto na norma, também a descompensação aguda, a acetoacidose, um distúrbio hiperosmolar, as intercorrências médicas e cirúrgicas e insuficiência renal também são formas de início de insulinoterapia na nossa população com diabetes tipo 2. E isto, de certa maneira, pode escolher ou destinar um pouco também a escolha das insulinas que nós vamos e a titulação dos antidiabéticos orais nos nossos doentes. Portanto, mais uma vez, falo na medicina baseada, centrada no doente. Nós sabemos que 5 a 10% da nossa população com diabetes tipo 2 vai ter indicações para o início de insulina, ou pela pouca adesão ao plano alimentar ou exercício físico, faço relevância aqui à mudança de estilos de vida, ou por doenças intercorrentes, ou por diminuição da função da célula beta, ou por exposição prolongada às sulfonilureias, ou por uma terapêutica concomitante de fármacos em que aumentam a glicémia, que vai implicar, de certa maneira, uma dificuldade em atingir as metas com a terapêutica oral e a necessidade de início de insulina precoce. Não quero deixar de mostrar a história natural da diabetes tipo 2. Nós sabemos que, e como há bocadinho o colega falou, é muito importante que na diabetes tipo 2 saber em que fase é que o nosso doente se encontra. Existe uma fase de hiperinsulinemia, portanto em que existe uma quantidade grande a nível no nosso doente em relação à quantidade de insulina, mas vai havendo uma falência pancreática e normalmente, por altura do diagnóstico, cerca de 80% das células beta entram em falência, portanto, e começa a haver uma diminuição progressiva da capacidade de secretar a insulina e ao longo dos anos vamos evoluir depois para um déficit de insulina e provavelmente a necessidade de termos que juntar à terapêutica do nosso doente a insulinoterapia. Falando agora em relação aos outros pontos que também vêm na norma. A dose de insulina é individualizada e titulada para que os objetivos terapêuticos definidos sejam atingidos. A utilização de análogos lentos de insulina com perfis mais fisiológicos e vida mais longa é considerada uma alternativa nos casos indicados por induzir menos hipoglicemia e menos aumento ponderal. Portanto, em relação à insulinoterapia, um dos efeitos indesejáveis da insulinoterapia será a hipoglicemia e o aumento ponderal, que é, de certa maneira, gravoso para o nosso diabético com tipo 2.
Mas a utilização dos análogos está preconizada para as pessoas com diabetes com níveis de incapacidade que impliquem a existência de cuidadores, para pessoas com diabetes que após o início de insulina com NPH apresentem hipoglicemias frequentes, pessoas com diabetes que necessitem pelo menos 2 administrações diárias de NPH, ou pessoas com diabetes com cardiopatia isquémica e pessoas com diabetes em idade avançada. Portanto, isto tudo reflete, de certa maneira, o risco de hipoglicemia, que, de certa maneira, está diminuído com a utilização dos análogos lentos de insulina. É importante referir aqui que a utilização da insulina de NPH não tem um perfil que vá cobrir as 24 horas. Para cobrir as 24 horas necessitamos de 2 administrações de NPH e tem um pico de ação às 6 horas após a sua administração, o que pode justificar a existência aqui da utilização de NPH com hipoglicemias frequentes. Em relação aos análogos de insulina, que foi referido a partir deste ponto, eu gostaria só de falar que é um avanço natural no estudo das insulinas, no perfil e na tendência, no fundo, da investigação e de utilização de insulinas com um perfil fisiológico. A farmacocinética dos análogos permite reduzir a variabilidade do perfil entre os diversos pacientes e o próprio paciente e permite melhorar o controle com menores riscos de hipoglicemia. Tem uma maior pureza, menor antigenicidade, maior previsibilidade e reprodutibilidade da ação, um perfil da ação que se aproxima e mimetiza do perfil endógeno. Mas, ao mesmo tempo, são insulinas mais caras em relação às insulinas humanas. Em relação ao ponto 7, quando, apesar de uma adequada titulação da dose de insulina diária, não for possível atingir os objetivos terapêuticos definidos, a terapêutica insulina é intensificada da seguinte forma. Um aumento da insulina da NPH para 2 administrações dias, como eu já referi, portanto a NPH não tem capacidade de cobrir as 24 horas, é necessário as 2 administrações. A mudança para um análogo lento antes do pequeno almoço ao deitar, com uma administração dia. A mudança para insulinas bifásicas em pré-mistura, que podem ser administradas 2 a 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições principais, pequeno almoço, jantar ou pequeno almoço, almoço e jantar. E faço aqui uma ressalva que, de certa maneira, a utilização das pré-misturas tem o seu lugar na utilização da diabetes tipo 2, mas ao mesmo tempo tem também uma escolha em termos do perfil do doente a qual nós vamos utilizar este tipo de insulinas. Porque, de certa maneira, não conseguimos titular os 2 tipos de insulinas na qual estão envolvidas na mistura. É de considerar a utilização de insulinas bifásicas nos seguintes casos, quando a pessoa com diabetes, devido ao seu estilo de vida, necessita de administrar a insulina imediatamente antes das refeições. Se a frequência de hipoglicemias é elevada, e eu aqui faço uma ressalva que provavelmente as hipoglicemias aqui serão devidas à NPH, provavelmente ao tal pico da ação das 6 horas, e se há hiperglicemia pós-prandial marcada. Faço lembrar que a utilização tanto dos análogos lentos como da NPH, a sua ação é observada na glicemia em jejum, e muitas das vezes, na história natural destes doentes, nós vamos necessitar de envolver, de certa maneira, e melhorar a hiperglicemia pós-prandial. Aqui, neste slide, nós mostramos que o declínio da célula beta é progressivo na história natural da diabetes tipo 2, e se conseguimos controlar, de certa maneira, com uma monoterapia por altura do diagnóstico, vamos necessitar de combinar a terapêutica oral em relação aos nossos doentes e chegar à associação com insulina. No KPDS, um estudo já muito antigo, mas muito estudado, muito referido em todas estas questões da diabetes e da insulinoterapia, dos antidiabéticos orais, nós sabemos que após o diagnóstico, os doentes vão requerer, ao fim de alguns anos, e isto estabelece o declínio da célula beta, a necessidade da terapêutica combinada.
Também num estudo do KPDS veio mostrar que, apesar da utilização de terapêuticas clássicas na utilização do controle glicémico dos nossos pacientes, o declínio da célula beta continua e elas não vão conseguir interferir, de certa maneira, ou diminuir esse declínio, chegando à necessidade de utilização de insulina pela própria história natural da diabetes. Sabemos também que intensificar a terapêutica é muito importante pela redução da hemoglobina A1C e pelo KPDS vem-nos mostrar que a redução de 1% da hemoglobina A1C vai melhorar ou vai, de certa maneira, reduzir o risco das manifestações e das complicações microvasculares dos nossos doentes e na nossa consulta. Portanto, no ponto 9, quando, apesar da terapêutica das insulinas bifásicas, não conseguimos atingir os objetivos terapêuticos definidos, deve considerar-se esquemas mais complexos, tipo basal-bolos. E isto muitas das vezes sobrepõe ou há necessidade, principalmente no nosso doente mais jovem, na consulta. Com insulinas de ação intermédia ou análogos lentos de insulina de ação curta ou análogos rápidos, antes das 3 refeições principais e, eventualmente, à merenda ou ao lanche. A opção terapêutica na medicação antidiabética deverá obedecer critérios de efetividade, o que implica que certas escolhas devam ser justificadas sempre que se considerem ser a melhor alternativa para o doente, portanto, como as reações adversas, a menor número de tomas possíveis. Em caso contrário, deve-se privilegiar a opção terapêutica com menor custo para igual eficácia em relação aos esquemas terapêuticos, salvaguardando o cumprimento das orientações da boa prática clínica. Este slide mostra que, de certa maneira, nós vamos ter que ter aqui um foco tanto a nível da glicemia pós-prandial, assim como da glicemia em jejum. E o foco da glicemia pós-prandial estabelece principalmente no intervalo entre a hemoglobina A1C entre os 6,5% e os 8%. Quando temos hemoglobinas superiores a 8%, temos que fazer um ajuste da insulina em relação ao controle desta glicemia em jejum. Mas neste período é preciso ter em conta que o controle da glicemia pós-prandial tem que ser melhorado. Ajustar a dose de insulina deve ser feita sempre em função do tipo de insulina que se vai utilizar, das glicémias, da alimentação, do exercício físico, das intercorrências infecciosas e outros fatores possíveis de descontrole da glicemia, como o stress, intervenção cirúrgica, viagens, alterações de estilo de vida, fusos horários. Em termos de conceito básico para ajuste das doses de insulina, um aumento de 2 unidades de 3 em 3 dias até atingir os objetivos pode ser preconizado. Enquanto é importante nos ajustes da insulinoterapia encontrar padrões de perfil glicémico, isto é, se uma pessoa, e isto interfere em relação às glicémias em jejum e às glicémias pós-prandiais, uma pessoa tem um bom controle das glicémias em jejum, fazendo sempre a autovigilância de manhã, não quer dizer que o padrão, que o controle se mantenha com essas glicémias em jejum. É necessário fazer um registro de autovigilância em perfil, para encontrar esses padrões. A insulina a modificar é aquela que se administra antes do período em que a glicemia está alterada, tendo em conta o perfil da insulina administrada. No caso, por exemplo, da utilização das pré-misturas, quando eu falei há pouco em relação à utilização de pré-misturas 3 vezes ao dia, a insulina que nós vamos modificar é exatamente aquela imediatamente antes, que foi administrada antes do registro da glicemia capilar. Em caso de hipoglicemia, reduzir a dose em 4 unidades logo no dia seguinte, em toma correspondente à hipoglicemia. O início de insulina deve ser atempado, o início de insulina deve ser simples, os objetivos glicémicos devem incluir a glicemia pós-prandial e as variações glicémicas. Os análogos de insulina têm um perfil mais próximo do fisiológico. Os esquemas de insulinoterapia devem ser adaptados ao doente e ao seu estilo de vida. Devemos também ter em conta a eficácia da insulina em termos da glicemia em jejum e pós-prandial da hemoglobina A1C, segurança, assegurar que não vão existir hipoglicémias, redução da mortalidade e da morbilidade cardiovascular, a preservação da célula beta e o custo-efetividade na nossa decisão e da escolha da insulina.
O controle deve ser mais rigoroso pela hemoglobina A1C e para prevenir, de certa maneira, as complicações, mas temos sempre o risco de hipoglicemia. Portanto, necessitamos nos nossos doentes de um melhor controle glicémico com menos medo da hipoglicemia. E aqui é importante que na terapêutica hipoglicemiante com insulina é importante a autovigilância e o autocontrole. Se nós vimos que a pessoa que nós temos, a nossa pessoa com diabetes que está na nossa consulta, consegue de certa maneira ajustar as doses ou conseguimos ensinar essa pessoa a ajustar as doses. A autovigilância serve para isso, de certa maneira, para um conhecimento melhor em relação aos padrões e poder ajustar as doses de insulina. A educação terapêutica, termino com a educação terapêutica no sentido que quase 100% do tratamento de diabetes é feito pelo doente e não pelo profissional de saúde. Portanto, é muito importante nas consultas de insulinoterapia, de certa maneira, haver, ou nas consultas posteriores ao início da insulina, haver uma acessibilidade do médico em termos de esclarecimento de dúvidas e em termos de ajuste das doses. É necessário um envolvimento de uma equipa, de certa maneira, ter uma enfermeira especializada ou uma enfermeira com experiência na utilização e no início da insulinoterapia. A probabilidade de alguém começar a manter grandes mudanças no estilo de vida é reduzida se estas mudanças não tiverem significado para si próprio. Portanto, há necessidade de esclarecer e porquê dessa mudança de estilos de vida. Se não tiverem sido determinadas consigo, isto é, o envolvimento da pessoa na consulta e do estabelecimento dos objetivos e no envolvimento da pessoa no estabelecimento desses objetivos é muito importante. Portanto, a educação terapêutica faz todo o sentido na abordagem da pessoa com diabetes na nossa consulta, porque aprender vai implicar na mudança de comportamentos. E termino aqui. Muito bem.